O Trump tá desesperado pro Xi Jinping ligar pra ele. O Xi Jinping cagou pra ele. Falou: você vai aumentar? Eu caguei, nem vou nem falar com você. Já fez reunião com vários países, não sei o que, não sei o que. O Trump tá mentindo, dizendo que ele fez reunião com mais 70 países. Foram ver na realidade, acho que foi, sei lá, tipo 15, menos de 20, assim. Ninguém tá interessado, tipo, cagaram pro Trump. Ele achou que ele ia falar das tarifas, ele achou que o mundo ia tremer. Vamos ver aqui nossos amigos do UOL. Tem o Jamil Chad também nesse vídeo que é legal. Trump, ele disse nessa quinta-feira, que entrou em contato várias vezes com o governo chinês, o contrário, na verdade. Ele disse que a China entrou várias vezes com o governo norte-americano para tratar sobre as tarifas de importação impostas ao país. Até agora, a China teve taxas impostas de 245%. Segundo a Casa Branca, a medida é resultado de ações retaliatórias da China. Nessa semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os Estados Unidos deveriam interromper a pressão e desistir de ameaçar se quiserem conversar, dialogar. Vamos ver o que disse o Trump nessa quinta-feira. I have a very good relationship with President Xi, and I think it's going to continue. And I would say they have reached out a number of times. Ô, Thales, às vezes eu acho que o Trump vive numa realidade paralela, né? Porque com certeza. Ele faz o que faz, depois tem um relacionamento muito bom com o presidente Xi Jinping, nananana, como se nada tivesse sendo feito, né, Thales? Bom dia. Pois é, o Trump tem a mania de puxar o saco de quem é forte e brigar com quem é fraco. Por isso ele diz que o Xi Jinping ele respeita muito, admira o Xi Jinping, tudo isso. Mas ele está indo, essa fala dele vai na contramão do que de fato está ocorrendo nas relações entre os Estados Unidos e a China. O Trump está dizendo que a China já tentou, já ligou para ele várias vezes, etc. e tal. Mentira. O Xi Jinping já disse que não vai procurar o Trump. O ministro das Relações Exteriores da China, Li Yan, afirmou que os Estados Unidos deveriam interromper sua prática de pressão máxima. A China não está cedendo aos Estados Unidos. O que o Xi Jinping disse é o seguinte: no nível em que está, já não há mais relação comercial. Acabou. E o Trump está assustado com isso, porque ele precisa ter algum nível de boa relação com a China. Essa é a verdade. O que está acontecendo com o Trump, a partir desse tarifaço, dessa guerra que ele tentou escalar com o mundo, é que o mundo está se voltando contra ele, está abandonando, está dizendo, olha, a União Europeia está procurando outros acordos comerciais de livre comércio, não livre comércio, mas diminuição de tarifas bastante, desde o Mercosul até com os países asiáticos. No final das contas, o Trump vai ficar com um monte de tarifas na mão dele, contra ele. É isso que pode resultar. E a China é o principal elemento disso. Não está cedendo, é mentira do Trump. E o Xi Jinping já disse isso publicamente. Olha, nós não vamos ceder ao Trump, não vou procurá-lo. Acabou. Vou passar a palavra para o Josias, mas quero te ouvir também agora eu já ia esquecer o nome do Jamil. Algo está acontecendo aqui, estão colocando alguma coisa nessa água nessa sexta-feira. Mentira, gente, é água mesmo. Ô, Jamil, me diga uma coisa, essa relação do Trump com Xi Jinping, o que acontece que ele disse que é muito boa, né? Que eles têm uma relação muito boa. É tão boa que ele vê absolutamente todos os planos dele naufragando dia após dia. Porque, claro, a esperança dele era de que, claro, como aconteceu com outros países, o Japão, a Itália ontem e tantos outros, os chineses viessem suplicar aqui nos Estados Unidos um acordo em que, por favor, vamos fechar alguma coisa, isso não pode continuar, etc. Os chineses, obviamente, os canais estão abertos. Obviamente, no plano técnico, esse diálogo acontece. Agora, não há nenhum tipo de atitude por parte da China de suplicar um acordo. O que a China fez foi elevar justamente as tarifas e as barreiras
ao mesmo nível que Trump tinha colocado e disse, olha, quer negociar? Ok, mas nas mesmas condições em que você impõe a nós. Então, claro, o impasse é esse. O impasse nesse momento é como começar uma negociação na qual Donald Trump só aceita sentar para negociar numa posição de força. A China barrou essa posição de força, inclusive com outras medidas muito além da questão tarifária. Então, é uma China muito diferente da China de 2017, do primeiro governo de Donald Trump. É uma China que não tem vergonha nenhuma chegar nos órgãos internacionais e denunciar o governo americano. Semana que vem nós vamos ter aqui em Nova York justamente uma reunião do Conselho de Segurança denunciando basicamente o comportamento de Donald Trump, uma reunião convocada pela China. Claro, não vai ter resolução, não é uma votação, não é nada disso, mas o que a China fez de uma forma muito inteligente é dizendo, olha só, eu vou convocar, olha só o que fizeram os chineses, isso também é muito raro de acontecer. Os chineses convocaram a reunião do Conselho de Segurança e convidaram não só os 15 países do Conselho, convidaram os 193 países da ONU a participar. Quem quiser pode ir lá falar. Adivinha o que vai acontecer? Adivinha o que vai acontecer? Nós vamos ter uma sessão de um dia inteirinho, cada um vai ter 10 minutos, 5 minutos para falar, mas o mundo inteiro vai se posicionar contra as tarifas, ou, na verdade, a instabilidade criada por Donald Trump no cenário internacional. Claro que teremos ali o El Salvador elogiando, a Argentina elogiando, eventualmente Israel elogiando, etc. Mas serão basicamente vozes absolutamente isoladas. A grande maioria dos países tomará o microfone ali do Conselho de Segurança para denunciar. Então, o que a China fez foi, na verdade, reunir todo mundo e um pouco do que vocês já colocaram, uma política comercial que, obviamente, uniu o mundo contra Donald Trump. Isso, claro, é um dos impactos dessa política comercial. O que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, vai depender muito de como haverá esse diálogo entre China e Estados Unidos. Mas, por enquanto, esse diálogo está longe ainda de ser estabelecido de uma forma, eu diria, positiva, ou tão positiva como fala Donald Trump. Eu vou dizer qual que é meu chute aqui. Vocês podem guardar esse vídeo para depois cobrar. Eu acho que o Trump já sabe que fudeu, que essas tarifas aí não vai rolar, que não rolou. Tá todo mundo contra ele, tá todo mundo puto com ele. Os ricos tão puto com ele, entendeu? Ele tá perdendo popularidade pra caramba, isso dói nele. Ele fez uma jogada muito errada, gente. Ele se colocou contra o mundo. Não é que ele fez isso que fez com a China, com o mundo inteiro do lado dele. Ele ofendeu todo mundo, ele ameaçou invadir Panamá, Canadá, Groenlândia. Não dá pra confiar no cara, né? É isso que eu quero dizer. Não dá pra confiar no cara. O cara é maluco. Então, eu acho que ele fez essa jogada errada, mas o Trump é orgulhoso. Ele é um narcisista maligno. Se ele admitir erro, cai todo o castelo de carta dele. Ele não pode admitir erro. Ele é rei, ele é o foda. Então, e ele começou a mentir. Quando ele começa a mentir, isso daí é um sinal de desespero do narcisista. Isso é muito comum. Ele começou a falar esse negócio aí, o Xi Jinping já tentou me falar comigo várias vezes. Ué, não conseguiu por quê? Né? Conseguiu, não ligou porra nenhuma. 70 países já estão... Ele falou isso, gente, eles estão lambendo minha bunda. Falou isso, kissing my ass. Já 70 países já me ligaram, 90 países já me ligaram pra fazer acordo. E eu sou foda. E aí não foi 70 nem 90, foi 15. 15 ou 19, não me lembro agora, menos de 20. Gente, é muito pouco. Pensa, nos Estados Unidos, deu um chilique desse falando assim, não vou mais fazer comércio com vocês, e apenas 15 países deitaram para ele. Dentre esses 15 países, a gente tá falando de El Salvador, Argentina, essa galera, né? Então, assim, eu acho que ele fez essa jogada errada, e aí ele tá mentindo, porque deu errado, e daí ele tá falando, a China tá querendo falar comigo, não sei o que, mas quando ele faz isso, ele só afasta a China, porque a China não vai deixar. O povo chinês é um povo de honra, eles não vão deixar o Trump ficar mentindo, assim, dizendo que eles foram atrás, não vão deixar. E o Trump tem que achar um jeito de parar com essas tarifas, de um jeito que não vai ficar feio para ele. E eu acho que ele já tá fazendo isso. Por quê? Porque o que é que os Estados Unidos mais compra da China? Celular, eletrônico, não sei o quê.
que ele fez essa semana? Tirou a tarifa do celular, eletrônico, não sei o quê. Então, assim, tá com uma tarifa de 245%, mas em quê? Meia dúzia de produto, entendeu? Então, eu acho que ele tá dando para trás de umas maneiras assim, sabe? De uma maneira sorrateira para que ele não fique como o cara que tentou o negócio errado. Ele precisa achar alguém para jogar a culpa, entendeu? Mas eu acho que, assim, tá queimando o filme dele pra caramba, isso aí. Muito, muito, muito. Tem um... Aqui. Esse Leonardo Trevisan é o professor de Relações Internacionais da ESPM. Ele tá falando aqui no canal do Estadão também sobre essa coisa da China, como a China virou o jogo politicamente e se afastou dos Estados Unidos. Eu acho que do Estadão eles me deixam, né, fazer react. Se o UOL deixa, o Estadão tem que deixar, né, gente? Que a China está rompendo os cordões, né? Que os Estados Unidos estão rompendo o cordão, né? Eu faço uma lembrança que é muito curiosa, né? O Senado americano tem 100 votos, né? O voto de Minerva do vice-presidente. Nos últimos anos, só 2 menções obtiveram 100 votos. Né? Uma nos últimos 10 ou 12 anos. Né? A primeira delas foi, durante o governo Biden, uma votação para agravar as barreiras colocadas por Trump no primeiro mandato. 100 votos. Ou seja, democratas e republicanos concordaram inteiramente, né, de que era necessário barreiras para os chineses. Eu acho que isso é revelador do processo com a China. Quando a gente olha para o processo chinês, a gente tem que pôr uma marca, a gente tem que pôr um corte. Né? É 2012. Né? A China, desde o fim do Mao Tse-tung, né, a China de Deng Xiaoping, né, a China do homem acolhedor, do amigo do Kissinger, né, essa China de uma China que sai da pobreza, que se alia aos Estados Unidos. Né, essa China que aceita esse papel exatamente de produzir, ser a grande fábrica do mundo, e vamos completar, né? Ela é fábrica do mundo e, ao mesmo tempo, garantia de baixa inflação nos Estados Unidos. Isso é fundamental. Né? Se não entender esses dois lados da moeda, fica difícil. Né? Ela vira fábrica do mundo, garantia de inflação nos Estados Unidos. Só que, a partir de 2012, a China deu um giro político. Aquela lógica de absoluto vínculo com os Estados Unidos, aquela lógica de adotar um papel secundário com os Estados Unidos, né? Aquela lógica de ser fábrica do mundo, os chineses olharam para isso e falaram: chega, nós não somos mais os meninos do quintal. Esse é o ponto. De 2012 para frente muda, gira. Né? Aí você lembrou bem Obama. Né? Se a gente parar para pensar, quando os chineses fazem esse corte e eles deixam de ser o fornecedor de matéria, obedientes trabalhadores, né? Com mão de obra barata, eles fazem uma escolha. Porque não vamos tapar o sol com a peneira, né? Enquanto você fazia o chinês trabalhar por um décimo do que custava o homem-hora trabalho americano, né? O grande capital americano pôde ir embora na indústria digital, pôde ir embora para a economia digital. Né? Isso que ele está falando é interessante. Tem um monte de chinês, porque quando o vice dos Estados Unidos falou que a China era um monte de camponês fazendo produto barato, entendeu? Tem muito chinês fazendo TikTok, assim, falando dos Estados, mandando ver nos Estados Unidos, né? E aí a China fala isso, falou, ó, sim, por anos, a China e os Estados Unidos tiveram um acordo que foi muito bom para os dois. A China ganhou muito dinheiro, os Estados Unidos também, com esse acordo de anos de comércio e tal. Aí o cara fala assim, mas aqui na China, a gente investiu em escola, a gente investiu em infraestrutura, a minha família se beneficiou desse trabalho, dessa galera ser meio explorada, assim, entendeu? Aí ele fala assim, o que vocês aí nos Estados Unidos construíram? Os seus ricos, seus bilionários compraram só iate, guardaram dinheiro para si, compraram mansão, compraram Twitter, entendeu? Tem que entender esse corte. Né?
vamos falar em termos que as pessoas compreendam bem, a indústria 2.0 de bens tangíveis ficou para o chinês fazer, que isso é a indústria de ontem, incluindo o carro. Só pensar na Volkswagen, na Ford, na GM, que as maiores produções deles já eram na China. Né? Enquanto os Estados Unidos voavam para o mundo digital. Quando a gente olha para essa diferença, é bom a gente pensar sempre no seguinte, né? Quando a gente olha para o valor de mercado da Apple, ninguém acho que acredita nessas oscilações de mercado, que ela perdeu 600 milhões, depois ela volta, né? Valor real de mercado da Apple é 4 trilhões. 4. Quando a gente olha por perfis de PIB, 4 trilhões é o terceiro PIB, que é 4,3, que é o trilhão da Alemanha. A Apple é do tamanho da Alemanha. Se não olhar para isso, não entende o que aconteceu. Né? A partir de 2012, a China fica com um papel que dizer o seguinte: chega, eu não faço mais parte daquela economia velha, eu quero ir para a economia nova e com tudo. Para a gente entender por que a China vai para a economia nova e com tudo, não precisa muito mais do que essa comparação. Né? A China bota no mercado, né, 440 mil engenheiros ano, principalmente eletrônico, 80% deles eletrônico. Os Estados Unidos põem 150 mil. Nós pomos 35 mil e uma parte boa deles é formada em EAD. Então, vamos devagar. Né? Então, quando a gente olha para esse quadro, né, a gente tem uma ideia melhor de como é que a China recupera. Você tem toda a razão. Quando você disse o Trump não é o primeiro, não. O Obama, se a gente botar a cabecinha para funcionar, a gente lembra que o Obama fez o Trans-Pacific, o TPP. Sem dúvida. O Trans-Pacific Partnership, que era nada mais, nada menos do que um cerco brutal à China. Sim. Então, é um negócio que não é a polêmica, não é ele querer ferrar a China, não. O negócio é que ele é burro demais. Ele quer fazer as coisas atropeladas sem ter um calço antes, gente. Não dá para você falar, vou trazer indústria, acabou, 200% de tarifa. Não tem, só que não tem indústria aqui. As pessoas vão ficar o quê? Sem o produto? Deixa o americano sem produto pra você ver. Foda. A Itália tá aí para falar, né? Cercou a China. Ele imaginou, só que era no domínio do Joseph Nye, né? Era no domínio do soft power. Perfeito. Mansinho. Né? O Trump vem exatamente para mudar isso. Não dá para a gente deslocar esse problema, não é, do que está acontecendo na economia americana. A economia digitalizada é uma economia que exclui, não é, rouba o sonho americano. Isso é verdade. Então, quando você pergunta, a China não é de hoje, né? Só que a China é um concorrente para valer. Antes da gente falar de quanto é a concorrência, é bom a gente medir o seguinte, né? O algoritmo de engajamento do TikTok é de 3 a 5 vezes mais rápido do que o algoritmo de engajamento do Facebook. Ponto. Quanto? Repete pra gente. O algoritmo de engajamento, que é o X da história, sim. Né? Que você entra no TikTok. Nós aqui, Rosiana, não brincamos de TikTok. A moçada brinca o tempo inteiro. Né? Então não é a dancinha que está interessando ali, está interessando o dado. Né? A capacidade de você transformar o dado em anúncio, né, no Facebook é uma. A do TikTok é de 3 a 5 vezes mais rápida. Então você recebe no TikTok vários anúncios quando você fez uma escolhinha qualquer muito mais rápido que o Facebook. Aí a pessoa vai A gente onde? pensa, Assim. a gente pensa, Rosiane, que o problema é só o DeepSeek, não é não. Não é só na inteligência artificial. Pequim teve 5G na rua 2 anos antes de qualquer outra capital. Uhum. Então, é o que dizem os meus alunos. Professor, o senhor fala muito... O senhor é amigo da China? Não, eu tenho medo da China. São coisas diferentes. Vamos lá, o senhor tem medo da China também? Não tem como não verdade. perguntar?
Olha, medo não colocaria nesses termos, né? A questão toda é sempre referencial, né? Acho que comentar a política americana, comentar o que o Trump faz, depende, obviamente, do seu ponto de referência. Estamos falando como brasileiros, estamos falando com americanos, estamos falando com chineses. Então, sempre que se analisa relações internacionais, obviamente tem que trabalhar uma referencial. O professor trouxe vários pontos aqui interessantes, eu queria falar de um que marca essa questão do bipartidarismo da política comercial. Quando entrou a embaixadora Catherine Tai, que era a embaixadora do USTR, que é o grande, o representante de comércio americano, é quem faz as negociações internacionais, ela faz um discurso que fala o seguinte: olha, nós estamos saindo da era do free trade para a era do workers centered trade. Então está dizendo o seguinte: nós vamos trabalhar os nossos acordos em prol dos trabalhadores. Então não era, e aí muito bem lembrado, a questão do acordo transpacífico, de fato, que foi firmado pelo Obama, ele até os últimos dias ali do mandato conseguiu fechar, foram vários países, é um acordo plurilateral bastante importante, e que depois acabou sendo abandonado na administração Trump, né? Mas então só que ele tinha vários dispositivos que já trabalhavam também essa questão de favorecer também os trabalhadores, né? E isso depois entra, obviamente, no Biden de maneira escancarada, né? Então é uma mudança importante daquilo que geralmente nós víamos como orientação americana, né? Até porque os Estados Unidos foi a grande força que moveu todo o processo do GATT até a OMC. A OMC, lembrando que em 94, na rodada, lá no Acordo de Marrakech, lembrando que foi na do Uruguai, lembrando que incorporou uma série de acordos, não são... Gente, é muito coxinha, né? Você viu o cara, o Trevisan, que é o professor? O cara tem uma didática, tem uma vivida no que o cara fala. Daí passa para o advogado. Falamos apenas de tarifas, estamos falando de propriedade intelectual, de serviços, agricultura. Foi uma grande negociação, mas que, no final das contas, 30 anos depois, e fizemos agora 30 anos da OMC, 30 anos depois não houve nenhuma outra rodada de liberalização comercial bem-sucedida. Alguns acordos aconteceram, alguns acordos de facilitação de comércio, algumas questões, obviamente, aconteceram durante esse período, até mesmo compras governamentais, etc. Mas em termos de liberalização comercial, que é rebaixar tarifas, isso não mais aconteceu nos últimos 30 anos, né? Então, acho que é importante estabelecer que, na realidade, essa forma do governo Trump, de aplicar as tarifas justamente para buscar a negociação, ela vem nesse contexto também de ineficácia da mesa, que é a OMC, porque a OMC é uma mesa, né, onde sentam os países não querem avançar, não se avança. Mas também tendo em mente o crescimento da China como desafiando o hegemônico. Sim. Então, a menção aqui a Joseph Nye não é obviamente muito própria, né? E vem e desafia por meio de muitos programas de subsídio. Então, é importante ver que hoje, nos casos de defesa comercial, em que atuo, trazendo um pouco para a minha atuação, as provas de subsídio são enormes, são muito evidentes, né? Obviamente que isso se analisa setor a setor, o que faz, obviamente, com que se tivesse uma percepção. Doutor, tá quente ou tá frio? Veja bem, no quesito temperatura, a gente tem que ver que no quesito Celsius, a gente vai ter também o Fahrenheit e... não, que você tá quente ou tá frio, caralho? Responde, homem! Da insuficiência dos mecanismos multilaterais para se tratar da questão dos subsídios, né? Então, é como se, e aí voltando no governo Biden, como se
com o Inflation Reduction Act, que é a lei justamente que busca a redução da inflação, mas ela busca via investimentos muito fortes, estão falando de $1 trilhão ali, e muitos relacionados a subsídios para algumas indústrias, semicondutores, etc, etc. Então, é os Estados Unidos mesmo dizendo o seguinte: ok, eu também vou colocar o meu subsídio, também vou colocar grana, dinheiro para trabalhar a minha economia e a minha indústria, né? Então, de fato, é uma polarização bastante importante do ponto de vista de competição entre os dois países. Bom, é isso então, né? É isso, gente. O Trump, não é assim que o que ele está fazendo está muito fora do que os outros já estavam fazendo. Já o Obama ali já começou, esse problema da China já é antigo para eles, né? O negócio é que o Trump está fazendo a coisa tão mal feita, porque agora ele demitiu todo mundo e só tem gente dele. E as pessoas... O teste para trabalhar com ele é: você é fiel a mim? Vem. Não precisa ser competente. Então, gente, é muita incompetência. Não tem ninguém ali com uma competência para ajudar ele, entendeu? Então ele está soltando as ideias dele, mas eu acho que ele vai dar um passo para trás, porque senão ele vai... Das duas, uma. Ou ele vai para cima com tudo, guerra... Já bombardeou o IMM de novo hoje. Ou ele vai para cima com tudo, guerra mesmo. Aí a gente está falando, né, de guerra. Ou ele vai dar um passo para trás. Tenho a tendência a achar que ele vai dar um passo para trás. Nesse momento, pelo menos. Gente, tem uma cachorrinha aqui em casa que ela tá ali na porta soltando a bolinha. Eu preciso muito mostrá-las para vocês. Espera aí. Olha aqui, ó. Ela é muito pequenininha. Ela é doida pela bolinha, ó. Ai, caiu, ó. Deixa o pessoal ver, ó. Ela é doida pela bolinha. Ela é muito pequenininha.